Política do Dia no ar, cheio de polêmicas, assuntos do seu interesse. Você acompanha a partir de agora aqui na tela do canal 23.1, a sua Audia TV. Mas nessa empreitada eu não estou só, eu conto com a participação de Edna Maciel. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde aos colegas e aos telespectadores. Boa tarde também a João Magalhães. Olá, Lívio. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bora lá, porque a pauta de hoje está quente. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar eventuais omissões do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. O magistrado atendeu o pedido dos senadores Alessandro Vieira, Randolph Rodrigues e Jorge Cajuru. Após a decisão, o ministro liberou o tema para julgamento no plenário do Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai aguardar a Casa Legislativa ser notificada para se manifestar oficialmente. Na liminar, o ministro destacou que as CPIs devem ser instauradas sempre que forem atingidos os 3 requisitos que são, vamos lá, assinatura de 1/3 dos senadores, indicação do fato que será investigado e também a fixação de um prazo para duração. Eu começo com Edna Maciel, possibilidade de uma CPI se aproximando, cada vez mais tornando-se real aqui no Brasil. Sua análise, Edna? Isso se deve àquele fato, de que tanto o presidente como o ministro da Saúde teriam dado declarações que são contrárias às questões restritivas, E essa CPI aí, pelo todo o trâmite, ainda vai demorar. Mas ela é consequência já dessa discussão, que já vem de um tempo de que houve omissão, principalmente no caso do oxigênio, da falta de oxigênio, de que os gestores já teriam tomado ciência de que isso poderia acontecer e de que não tomaram as decisões que deveriam, feitos encaminhamentos que deveriam fazer, que seria a aquisição desse material tão imprescindível para as pessoas que estavam sofrendo com a Covid internadas e ainda sofrem. No caso lá de Manaus foi o primeiro. Então, o que se esperava era que realmente já tivesse sido até feita essa provocação oficialmente. Só que eu acho que vai demorar ainda muito tempo e não sei se a gente vai ter realmente essa CPI aí, depende do Senado ainda, depende desses trâmites todos, do presidente da casa receber a documentação, Vamos aguardar para ver o desenrolar dessa história que muito interessa a toda a população, saber realmente o que houve, o que aconteceu, colocar tudo em pratos limpos e a gente poder dar continuidade aí a esse projeto, esse plano de imunização aí nacional e de aquisição de novas vacinas, enfim, que é a prioridade, Aquisição de vacinas, de insumos e também da vacinação em massa da população. Vamos acompanhar. João Magalhães, nosso editor de política do Jornal O Dia, quero perguntar para você, por mais que realmente concordo com a Edna, talvez este processo de instalação dessa CPI possa demorar, mas na sua análise, esta notícia chega como uma bomba no Palácio do Planalto ou como um traquinho de São João? Olha, Lívio, o presidente Jair Bolsonaro coloca a questão como uma clara interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Isso, sem dúvida nenhuma, já demonstra que ele foi, de certa forma, impactado politicamente e administrativamente com essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, ocorre que essa decisão, por mais que tenha partido que venha uma decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto do Poder Judiciário, ela é consequência de uma ação dos próprios senadores lá de oposição que argumentam que a CPI, que o grupo conseguiu reunir todos os critérios necessários, cabe ao parlamento abrir essa CPI. Já que o presidente do Senado não abriu, então eles recorreram à justiça e daí então vem essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Então não há claramente uma interferência do Poder Judiciário no Legislativo, porque o Poder Judiciário foi provocado para dar uma decisão com base numa provocação que partiu lá do parlamento. Agora, o governo com certeza não tem nenhum interesse nesse tipo de CPI, porque, obviamente,
em caso de uma instalação de CPI, a gente sabe que o governo tem teto de vidro nessa discussão da pandemia. Não é nenhuma novidade uma possível falta de... Não é nenhuma novidade uma falta de coordenação do governo federal no combate à pandemia, porque a gente observou que veio do próprio Palácio do Planalto, de certa forma, uma sabotagem no uso da máscara, uma sabotagem em relação ao distanciamento social, críticas do Palácio do Planalto em relação às medidas restritivas, enfim, sem contar, claro, que ainda no ano passado o Ministério da Saúde recebeu uma proposta de venda, né, da aquisição de vacinas, e o próprio Ministério da Saúde sequer respondeu a essa solicitação da indústria farmacêutica. Então, o governo não tem interesse nenhum em discutir esse tema, porque sabe que politicamente a oposição também vai aproveitar essa CPI para aumentar as críticas e, claro, para buscar fatos que sejam substanciais e que podem, sem dúvida nenhuma, responsabilizar uma possível omissão do governo federal no combate à pandemia. Eu acredito que ela traz, sim, um impacto muito grande, mas, como bem lembrou a Edna, isso pode demorar a se concretizar. João Magalhães, mas o uso da expressão sabotagem é pesado. Você está polêmico hoje. É essa mesma sua leitura? Olha, quando a gente fala em sabotagem ao uso da máscara, uma sabotagem ao distanciamento social, eu entendo que é este mesmo termo. Afinal de contas, no momento em que todos os especialistas, em que todos os médicos, né, muitas vezes a gente diz, mas a mídia está mandando, a imprensa, os jornalistas estão mandando usar máscara. Não, quem está mandando, na verdade, foram os médicos, foram os especialistas, eles que em suas entrevistas deixavam bem claro a necessidade do distanciamento social. E o presidente Jair Bolsonaro, a figura do presidente Jair Bolsonaro, concentrou essa atuação, essa articulação contra a máscara, contra o distanciamento social. Por diversas vezes, a gente observou que em um momento em que a pandemia ainda estava, no ano passado a pandemia estava em alta, a gente observou o presidente saindo para fazer passeio, para tirar foto com apoiadores, enfim, sem dúvida nenhuma, ao fazer isso, ele comunica o quê? Ele está comunicando que a população não precisa cumprir as medidas indicadas por especialistas. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma sabotagem, é um governo que está dizendo para a população não cumprir as medidas que os especialistas estão orientando. Então, eu não vejo, sinceramente, muita dificuldade em utilizar esse termo. Ok, João Magalhães. Eliezer Rodrigues, nós estamos diante de uma situação em que atualmente, nesse contexto político que nós estamos vivenciando no Brasil, a principal base apoiadora do presidente Jair Bolsonaro são partidos de centro, né? O centrão, como a gente gosta de falar. Eu queria lhe perguntar uma coisa, Eliezer, visto que nós estamos diante dessa possibilidade de uma CPI e nem sempre as CPIs, nem sempre não, 100% das vezes elas não são bem vistas, a possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito é algo preocupante para o gestor, mas também para as suas bases. Como é que você acredita, como é que você avalia as consequências da instalação de uma CPI politicamente para Jair Bolsonaro? Ele corre o risco de perder apoiadores? Eu acredito, em primeiro lugar, que caso essa CPI de fato venha a ser instalada, as consequências não serão só a nível de governo federal. Os estados podem também responder de alguma forma, porque, na verdade, no que diz respeito à gestão da pandemia, repasses federais foram feitos, de fato, aos estados para ações emergenciais, de instalação de leitos, UTIs, compra de medicamentos, insumos, enfim, tudo isso que é necessário para se dar uma assistência à população nesse momento de crise na saúde pública. Me estranha essa CPI tendo atendido os 3 critérios não ter sido instalada ainda. Por quê? Porque indícios de irregularidades existem. As operações da Polícia Federal estão aí para provar que em alguns momentos o uso do dinheiro público pode ter acontecido com má fé ou com desvio de finalidade em meio a essa situação de pandemia. Então, isso responsabiliza governo federal, governos estaduais e governos municipais. Acredito que a população, para todos os efeitos, espera esse tipo de satisfação das autoridades, do poder público. Não quero acreditar que, por questões políticas, essa CPI não vá ser instalada. Se há algo que precisa ser apurado, que seja, independentemente de quem seja responsabilizado. Em caso de CPI,
o Senado, no caso, ganha um forte poder, como de polícia, para apurar, para solicitar comprovações, depoimentos, para correr todo o rito de um inquérito. Então, é necessário que, se for realmente o caso, essa CPI seja instalada para responsabilizar seja quem for. O STF realmente está vivendo dias bem movimentados. Uma outra decisão que repercutiu bastante, também polêmica, é que o Supremo Tribunal Federal manteve por 9 votos a 2 a decisão do ministro Gilmar Mendes, que permitiu que estados e municípios proíbam a realização de celebrações religiosas presenciais, como forma de conter assim o avanço da pandemia da Covid-19 em todo o país. Com isso, na prática, o plenário da Corte derruba a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, piauiense, que liberava as missas e cultos e afirmava que o veto de governadores e prefeitos a esses eventos era inconstitucional. Edna Maciel, mais uma vez quero ouvir a sua opinião, só que desta vez acerca deste assunto. Como é que você avalia a ação do STF no que diz respeito à proibição de eventos presenciais, eventos religiosos? Bom, diante do quadro em que nós temos para evitar de qualquer forma aglomeração, nós já até debatemos esse tema aqui na primeira votação, né? E eu acho que é uma decisão acertada, embora nós também abordamos aqui de que os cultos religiosos poderiam sim ser até realizados com as restrições, né? Não proibidos, mas realizados com as restrições. Mas eu acho que já se esperava realmente que essa votação fosse dessa forma, diante de tanta repercussão sobre as primeiras votações e justificativas. Então, continuo com a mesma opinião. Evitar a aglomeração de qualquer jeito nesse ponto é sempre bom. Agora, se os cultos tivessem que ser realizados com restrições que realmente evitassem a proliferação do vírus, não é isso? Desculpa, faltou aqui a palavra. O avanço da pandemia, né? O avanço da pandemia, enfim, a contaminação do vírus de uma pessoa para outra, realmente é de se avaliar. Agora, eu já esperava que, diante de tanta repercussão negativa, pudesse ter esse resultado aí, né? Eliezer Rodrigues, a sua opinião é uma questão muito delicada, envolve a fé das pessoas. Muitas pessoas realmente têm se manifestado pedindo o retorno dessas atividades presenciais de uma forma mais concisa, de uma forma mais efetiva, principalmente valorizando a importância do contexto religioso em momentos tão difíceis como o da pandemia. Como é que você enxerga essa informação, Eliezer? Eu tenho tido uma leitura em que a liberdade do cidadão, em todos os casos, deve ser garantida. Por exemplo, o que está em questão não é a obrigação, não é uma imposição para que as pessoas estejam nos templos. É uma liberdade, é autorização para funcionar. Quem tiver o desejo, a vontade, a necessidade, que tenha a liberdade de ir, claro, todos respeitando as medidas de segurança, os protocolos sanitários. Por exemplo, vou fazer aqui uma comparação. Bares e restaurantes hoje funcionam no estado do Piauí com toque de recolher, funcionam em horário delimitado, funcionam com distanciamento, funcionam com medidas de higiene sanitária e são fortemente fiscalizados pela vigilância sanitária e pela polícia para assim se permitir parcialmente o funcionamento desses estabelecimentos. As pessoas que se sentem à vontade, seguras, vão ao restaurante, vão aos bares e ali se servem da maneira como querem. As que se preocupam e querem ter realmente um comportamento mais preventivo, ficam em casa, solicitam um serviço à distância. Então, eu faço aqui essa comparação com a situação das igrejas. Eu acho que proibir, restringir totalmente o funcionamento dos templos, dos mais diversos cultos, é uma medida muito agressiva. Creio que seria possível se manter o funcionamento com as restrições e as pessoas que não quisessem ir, que acham perigoso, que acham inseguro, é só não ir. Assiste a celebração à distância, mas respeitando assim a liberdade de todos. João Magalhães, mais uma pauta que também traz consequências políticas para o governo Jair Bolsonaro e também, é claro, vai de encontro à carreira iniciante de Nunes Marques no STF. Olha, Lívio, na verdade, olhando do ponto de vista jurídico,
pelo menos até o momento, os votos do ministro piauiense Nunes Marques têm sido bastante criticados, inclusive do ponto de vista técnico, né? Alguns juristas já têm se posicionado que até o momento, nas principais votações, os votos do ministro piauiense têm tido essa crítica sob esse olhar técnico. Essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ela não é novidade, porque, primeiro, na primeira decisão de Nunes Marques, realmente o plenário, até outros ministros, já tinham demonstrado que não tinham gostado nem um pouco da iniciativa dele, da decisão dele. Além disso, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal já confirma também aquela de abril do ano passado, onde diz que estados e municípios podem tomar decisões complementares no que diz respeito às restrições. Inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal diz que cabe a prefeituras e a governos estaduais tomarem essas decisões também, caso entendam que é possível ou não a realização de cultos religiosos, de atividades religiosas presenciais nas igrejas. Do ponto de vista político, é bom lembrar que, do ponto de vista político nacional, alguns líderes, ou pelo menos líderes que se destacam levantando bandeiras religiosas, hoje estão muito atreladas à imagem, né, a imagem do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro tem muitos líderes religiosos como aliados, líderes polêmicos, mas que, sem dúvida nenhuma, exercem uma grande influência religiosa, espiritual e até política sobre uma grande parte das pessoas que frequentam ali as suas religiões, que frequentam essas igrejas. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, vai de encontro aos interesses desses líderes religiosos que estavam abertamente pedindo o retorno das atividades presenciais, das atividades religiosas presenciais. Tanto é que o próprio posicionamento da Advocacia Geral da União e até da Procuradoria Geral da República, e aí a gente abre um parênteses para dizer que o Procurador-Geral Augusto Aras tem se demonstrado um alinhamento total ao governo federal, era no sentido de defender a realização dessas atividades religiosas presenciais. Então, essa decisão do Supremo, sem dúvida nenhuma, contraria o interesse do governo, porque o governo é aliado desses principais líderes religiosos que estavam pedindo pelo retorno das atividades religiosas presenciais. É interessante esse olhar do João Magalhães, porque aí você não vê mais uma discussão no campo espiritual, você vê meramente no campo político, ou seja, até esse aspecto da pandemia foi tudo politizado. Sendo politizado. Vai aí. Sem dúvida nenhuma. Eu peguei também um pouquinho aí desse gancho, querendo falar do lado não político, porque assim, dá um exemplo até aqui mesmo, do Piauí, de Teresina. Eu tenho acompanhado eventos religiosos de todas as áreas, né, ou de todos os credos, virtual, gente, tanto virtual como parcialmente virtual, faz a missa, híbrido, o culto, né? Exatamente. E você também pode ir até o culto, quem quiser, mas com todas aquelas medidas preventivas, rigorosas, que estão dentro das restrições que a OMS, os governos e os gestores colocam. Então, assim, está se levando muito para o lado político mesmo, a carga é política, mas eu gostaria de fazer essa pontuação do Eliezer, sabe? Vamos ver também essa parte religiosa. As pessoas precisam, a gente aqui não está dizendo que ninguém quer que cultue sua fé. Agora, é um momento de pandemia, então tem que se ver de que forma se faz. Eles têm que prestar mais atenção nessa parte também, e não só ficar fazendo essa guerrinha política em cima dessa questão. Mas vamos trazer aqui este assunto de uma forma bem particular para o estado do Piauí. Vamos centrar aqui em Teresina e também no estado como um todo. Em todos os seus decretos de restrição de circulação de pessoas, os decretos mais recentes, o governador Wellington Dias sempre determinou um percentual que varia de 25% a 30% de liberação para pessoas estarem presentes em ambientes presenciais, nos ambientes das igrejas, para a participação nesses cultos.
Prefeitura Municipal de Teresina também já foi tema, inclusive, de debate na Câmara Municipal de Vereadores, a inclusão dos serviços, por assim dizer, não, das ideologias religiosas, desses cultos religiosos, como também que fosse considerado como questão essencial, porque nós compreendemos a importância da fé das pessoas em um contexto de pandemia que já trilhamos aqui há 2 anos. É importante sempre lembrarmos que nós estamos diante de gestores públicos que estão sensíveis às questões religiosas, tanto aqui na capital do estado do Piauí, quanto no estado do Piauí como um todo, tem sempre esta recomendação de liberação que varia entre 25% a 30% da capacidade total, com limitação de 2 horas para cada evento religioso em questão que está sendo divulgado. Por isso, falando isso, é claro, trazendo isso de informação, é que eu quero perguntar a quem quiser me responder. Nunes Marques se antecipou ao tentar, de certa forma, dar uma opinião, uma decisão sobre esse assunto? Quem me responde? Olha, Lívio, só para ainda em relação sobre esse assunto, sobre Nunes Marques, se ele se antecipou ou não, ele também foi bastante criticado porque ações desse tipo já estavam concentradas lá com o ministro Gilmar Mendes. Então ele concedeu uma decisão liminar... Quis queimar a fila, queimar a largada. Ele concedeu uma decisão liminar, monocrática, que teve o mérito, inclusive, criticado pelo decano da corte, né, o ministro Marco Aurélio, que chamou Nunes Marques de novato, questionou até se a associação que à época entrou com esse pedido tinha respaldo legal, se tinha a capacidade jurídica de apresentar essa ação no Supremo Tribunal Federal. Então, é bom lembrar que quando o Nunes Marques tomou essa decisão lá na semana passada, de fato, seu voto teve essas críticas pelo perfil técnico, mas também os outros ministros não gostaram do fato dele ter furado a fila, né, dele ter tomado uma decisão sobre um assunto em que outros processos que discutiam o mesmo tema já estavam concentrados na mão do ministro Gilmar Mendes. Lívio, sobre os decretos estaduais e municipais que envolvem as atividades das igrejas aqui no Piauí, é importante destacar que no estado temos uma lei em vigor, uma lei que foi apresentada na Assembleia, aprovada, sancionada, lei do deputado Gessivaldo Isaías, que torna as igrejas como um serviço essencial. Portanto, decretos não teriam força para contrariar ou desfazer o que é lei estadual. Por isso, essa flexibilidade permanente aqui a nível de Piauí e de Teresina. Vamos para o nosso próximo assunto, mas de certa forma eu acredito que sim, as igrejas e as outras instituições religiosas que trabalham a fé da população já estavam sendo atendidas em suas necessidades. Como o Edno gosta sempre de falar, não podemos esquecer que estamos em contexto de pandemia. Eu acredito que as ideologias religiosas estavam sendo, sim, contempladas, respeitando, é claro, as limitações e os cuidados que o período exige. Por isso, vamos para o nosso próximo assunto. Na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, a base de apoio ao Dr. Pessoa cresce com a adesão de nomes que deveriam estar naturalmente na oposição. Vamos acompanhar a reportagem de Eliezer Rodrigues sobre o assunto. Tendência forte de crescimento da base do prefeito Dr. Pessoa na Câmara Municipal. Eleito pela oposição, o vereador Valdemir Virgínio, do Progressistas, já se coloca como aliado do Palácio da Cidade. Então, nossa parceria, com certeza, é administrativa, no sentido de a gente poder fazer um bom trabalho nessa cidade, e vou continuar fazendo um bom trabalho nessa cidade. Eu preciso do poder público para fazer um bom trabalho. E esse deve ser o rumo de toda a bancada progressista, que aguarda uma reunião com o prefeito para formalizar o alinhamento político. Nós estamos junto com o prefeito, estamos votando nos projetos do prefeito, votamos na reforma do prefeito, acompanhamos todas as linhas do prefeito. O nosso presidente, Aloysio Sampaio, tem nos dado essa oportunidade de estar junto. Agora nós somos 3 vereadores, nós vamos estar unidos os 3, entendeu? Em prol de cada um defender os interesses das comunidades que representam a gente. Para o presidente do Poder Legislativo, a ampliação da base governista é natural. Que quiser levar a sua reivindicação do seu bairro, da sua comunidade, a outra pessoa está lá de braços abertos para ouvir, para conversar e, claro, trabalhar pela cidade. Então é um momento de união, Poder Executivo, Poder Legislativo pela cidade. E quem ganha são as pessoas. E aí, Eliezer? Realmente nós estamos vendo aí que a base do prefeito Dr. Pessoa na Câmara tende a aumentar. Partidos
claramente eleitos pela oposição já se inclinam, já entram nesse barco da atual administração do prefeito Doutor Pessoa. Isso deve se tornar ainda mais forte. A princípio, no próximo sábado, a bancada do Progressistas, formada por 3 vereadores, teria esse encontro com o Doutor Pessoa. Mas, devido ao falecimento repentino do ex-prefeito Firmino Filho, os vereadores comentam que não há clima, não há ambiente para se discutir esse tipo de assunto e resolveram adiar, a princípio, para o próximo sábado, passando esse no outro, para formalizarem essa possibilidade real de o Progressistas integrar a base do prefeito, e isso com o aval do senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, até o momento, não apresentou nenhuma restrição a essa possível postura dos vereadores e sempre se tem priorizado, segundo eles, aquilo que é benefício para a cidade de Teresina. Se a união dos vereadores com o prefeito for para replicar as benfeitorias no município, então que assim seja. Ciro Nogueira é um homem muito experiente, muito inteligente e sabe que as particularidades de cada município têm que ser levadas em consideração. Se não for assim, é ditadura. João Magalhães, nós estamos sempre diante de matérias, de declarações que nos levam a crer que esta base de apoio ao prefeito Doutor Pessoa só cresce. E a de oposição? Olha, Lívio, apesar desse contato, dessa ampliação do diálogo entre muitos parlamentares eleitos pela oposição com o Palácio da cidade, a gente sabe que os parlamentares conversam com todos os representantes do Poder Executivo, mas não é só a questão de ir compor a base. Há uma questão também que é a questão da fidelidade, né, do empenho dos parlamentares lá no plenário da Câmara. Porque muitas vezes os vereadores podem até dizer que fazem parte da base do prefeito, mas se eles estiverem insatisfeitos, eles não vão lá no plenário, eles vão e saem antes das votações. Então, esse fato de se aproximar do Poder Executivo, isso é esperado e todos os parlamentares, é natural que todos os parlamentares procurem o Executivo para conversar. Obviamente, como falou bem o presidente da casa, Jeová Alencar, o doutor Pessoa está de braços abertos para conversar, para acolher apoio político. Agora, se a conversa não for para frente, se o que for conversado não for concretizado, os parlamentares podem até dizer que estão indo para a base do prefeito, mas se fizerem corpo mole, não vai adiantar muito. Então, eu diria que é preciso aguardar um pouco mais para a gente saber se essa ida dos parlamentares à base, ela de certa forma, vai deixá-los contemplados com alguma coisa. É com cargos na estrutura do poder municipal, é com a liberação de emendas, enfim. O parlamentar, o vereador, sem dúvida nenhuma, ele tem interesse em algo concreto, porque senão, porque ele precisa também prestar contas para o seu eleitorado. O vereador representa uma comunidade que faz a reivindicação. Então, ele vai lá no Poder Executivo apresentar essa reivindicação, demonstrar apoio político para o prefeito, mas em troca essa reivindicação precisa ser concretizada. Então, nós estamos naquele período de que, sem dúvida nenhuma, é de interesse de todos os vereadores conversarem com o Poder Executivo e é de interesse do Poder Executivo dialogar com os parlamentares. Resta a gente saber se essas reivindicações vão ser concretizadas e se esse diálogo vai, de fato, para frente, de forma que deixe os parlamentares empolgados em serem da base ou não. Vão lá, estão dizendo que estão na base do prefeito, mas na hora das votações fazem aquele corpo mole, colocam aqui alguma questão para aumentar as discussões e não aprovarem os projetos. João Magalhães, Eliezer Rodrigues e Edna Maciel, eu quero trazer para o pessoal de casa que nos acompanha pelo Dia TV uma informação que é de bastidor, que por muitas vezes ganhou destaque na imprensa, não só nestes últimos anos, mas é claro, em um período passado considerável aqui no estado do Piauí. Quem de nós aqui que já trabalhou com política, que trabalha fazendo a cobertura da Câmara, não já presenciou a seguinte situação? Os líderes dos prefeitos correndo atrás de vereadores para se manifestarem em projetos, em votações importantes de interesse da prefeitura. Quem aqui nunca vivenciou? Líder correndo atrás, pegando o vereador pelo braço, para que os vereadores possam ir colaborar com os projetos de interesse da casa, do gestor municipal à frente do Palácio da Cidade. Tem certos perfis, quando ouvi o João falando, tem certos perfis de vereadores da base que realmente não interessam. Os de corpo mole, os que vivem faltando, os que vivem colocando atestado médico, ou simplesmente não aparecem em votações de interesse do Palácio da Cidade. Edna,
Quem que jornalista que trabalha no campo político nunca vivenciou isso? É claro, vocês estavam falando aí especificamente desse caso e eu pensando aqui realmente nisso. São as negociações, é o tomar lá da cá, é a conversa, é o que o João falou, tem que ver se vai para frente, porque que eles precisam um do outro, tanto o prefeito precisa fortalecer a sua base, precisa de aliados, independente se lá na frente, na época das eleições, esses aliados vão se firmar, essa coisa vai para frente, eles precisam mesmo no momento para poder tocar seus projetos que são de interesse da comunidade. Então, tem esse momento. Agora, se não tiver o retorno, não vai para frente. Então, a prefeitura vai sim procurar os vereadores, seja da oposição, do centro ou da situação mesmo, mas vão ser procurados, vai ter a conversa de pé de ouvido, independente dos interesses, seja de cargos ou dos projetos de lei, a coisa pode fluir para frente ou parar por ali mesmo e no determinado tempo cada um segue seu caminho. Mas é claro, a gente sempre acompanha e sabe que existem todos esses perfis que vocês traçaram aí, o corpo mole, o que trabalha, o que realmente fala pela comunidade, é aquele que só está ali subindo, fazendo escada. Beleza? E tem muita gente já cobrando esta participação, essa inclusão e valorização na gestão pessoa. Claro, até por uma questão de sobrevivência política. Os vereadores receberam a confiança da população por meio dos votos e agora precisam corresponder de alguma forma, fazer valer o que prometeram, tentar atuar, articular para que os benefícios à população retornem na prática. E, de fato, para todos os efeitos, só com um gabinete isolado, aquela estrutura não é suficiente para atender milhares de eleitores de dezenas de comunidades aqui na cidade que votaram num determinado parlamentar. Então, principalmente, os vereadores mais experientes sabem da importância de serem aliados do prefeito para poderem também contar com a estrutura da prefeitura, com a indicação de cargos, enfim, de outras execuções por parte realmente da prefeitura. E todos pensam nisso, todos sabem como essa dinâmica funciona e tentam se posicionar para sobreviver politicamente. João, só para encerrar esse nosso assunto de hoje, tem uma frase muito tradicional aqui na cultura brasileira de que é melhor você manter os seus amigos perto, mas os inimigos mais próximos ainda. E realmente, se hoje nós estamos diante de opositores, é claro e é natural, como vocês estão explanando, de que é muito melhor estar próximo daquele possível opositor do que estar simplesmente isolado, circulando em um sistema que realmente não vai trazer nenhum benefício, que não vai ser revertido em bagagem política para as próximas eleições. Com certeza. E para monitorar todo esse cenário, é óbvio que o Poder Executivo precisa ter não só um líder, mas vários vereadores que são ali de confiança do prefeito, que podem estar ajudando na articulação, como também na elaboração de informações e de avaliação do cenário para saber qual o termômetro que está no plenário da Câmara Municipal. Já em relação ao fato dos parlamentares estarem tendo que buscar essa aproximação junto ao Poder Executivo, realmente isso é absolutamente natural. A gente observa, inclusive, que os parlamentares que mais passam tempo com mandatos, que mais têm mandatos, isso serve tanto para a Câmara Municipal quanto para a Assembleia Legislativa aqui do Piauí, são exatamente aqueles parlamentares que praticamente nunca fazem oposição. Eles sempre estão ali junto ao governo, independentemente de quem esteja no governo, porque eles sabem da necessidade desse diálogo franco e desse bom diálogo com o Poder Executivo para poder atender às suas bases eleitorais. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje muito rapidamente, o presidente da Câmara de Teresina, vereador Jeová Alencar, afirma que a casa deve receber a proposta de uma nova reforma administrativa já na próxima semana. Para ele, ao chegar no parlamento, o projeto deve seguir o rito normal de uma tramitação sem emergência, também, é claro, o seu rito normal, sem nenhum tipo de apressa. A reforma deve criar uma nova pasta da agropecuária e produção. Segundo Jeová, os vereadores não devem ser contrários à criação. Edna Maciel, suas expectativas sobre essa nova reforma? Nós já estamos acompanhando e comentando aqui sobre esses 100 dias e as propostas de reforma já a segunda ou terceira.
Então, essa pasta da agropecuária é importante, né, de produção. Não sabemos se realmente todos irão apoiar, mas é o que a gente fica na expectativa. É um setor que precisa de reforço, né, é um setor que precisa ser olhado também, mas em relação às reformas ou às propostas de reformas, a gente ainda acha que realmente tem que se observar muito, se discutir muito e ver se essas mudanças que foram propostas até agora, se vão trazer benefícios realmente para a cidade, se são mudanças que são só políticas ou que na prática elas vão realmente funcionar. Eliezer, deve passar fácil? Acredito que isso vai depender da articulação, porque a reforma é administrativa, mas com uma influência política muito grande. É o momento de se promover acomodações. Novos parlamentares, ou seja, novos líderes, novos grupos estão aderindo à gestão e naturalmente vão querer indicar, ocupar esses espaços. No planejamento, isso deve ficar muito bem claro. Quem vem, os que já estão como ficam, para se poder realmente ter uma mensagem de proposta, de reforma, que agrade a maioria, que permita que o rito normal legislativo corra e corra bem, sem atropelos, sem intercorrência. Então, acredito que desta vez isso deve acontecer para assim a gestão ter condições de continuar e cuidar também da parte administrativa com mais efetividade. Aproveitando esse finalzinho da fala de Eliezer, João Magalhães, você acredita que essa é a última proposta de reforma administrativa, pelo menos deste ano? A gente espera que sim, né, Lívio? Afinal de contas, e a gente espera também que essa proposta seja bem debatida lá pelos vereadores, seja bem planejada pelos técnicos da prefeitura e bem debatida lá pelos vereadores, porque, afinal de contas, 2 propostas de reforma administrativas em 100 dias de governo dá a impressão que o Poder Executivo está perdendo muito tempo discutindo essas questões de estrutura administrativa, tempo esse que poderia ser investido, sem dúvida nenhuma, em garantir a eficiência na prestação das atividades fins de cada pasta. Vou já agradecendo a participação de Eliezer Rodrigues, Edna Maciel e João Magalhães, mas antes quero lançar aqui uma proposta ao vivo aos meus companheiros do Política do Dia. A gestão do Dr. Pessoa se aproxima dos seus 100 dias, como já começa a comemorar, por exemplo, Gilberto Albuquerque, da Fundação Municipal de Saúde. Quero deixar aqui o dever de casa para os nossos amigos jornalistas. Cada um de nós vai destacar um ponto positivo nesses 100 dias da gestão Pessoa e, é claro, um ponto que não diria negativo, mas que precisa ser melhor trabalhado para os próximos 100 dias e apresentar na próxima segunda-feira. Se achar que não teve nenhum ponto positivo, está valendo também. Se achar que não tem nada que se melhorar, que está tudo muito bem, também está valendo. Cada um dos participantes do Política do Dia vai trazer esses 2 pontos para o nosso debate na próxima segunda-feira. O que foi um avanço e o que precisa ser melhorado na gestão Dr. Pessoa, que já celebra os seus 100 dias à frente do Palácio da Cidade. Topado? Ok, combinado. Muito bem. Edna, obrigado, bom fim de semana, bom descanso para você. Até segunda. Obrigada a todos, aos que nos assistem e aos colegas aí do quadro. Eliezer, boa tarde para você, bom descanso, até segunda-feira. Boa tarde, até segunda-feira. João Magalhães, bom trabalho para você, uma excelente tarde e até segunda. Valeu, Lívio. Até lá. Boa tarde a todos. Política do Dia.